Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa do futuro para se tornar parte da rotina da advocacia, dos escritórios, dos tribunais e até da forma como produzimos conhecimento jurídico. Mas, diante dessa transformação, surgem perguntas que vão além da tecnologia. Uma máquina pode julgar? A justiça pode ser reduzida a dados ou algoritmos? Até onde a busca por eficiência pode conviver com a dignidade humana e as garantias constitucionais? Essas são algumas das reflexões propostas pela nossa convidada de hoje, a autora da obra Do Papel ao Código: A Justiça no Limite da Inteligência Artificial. Um livro que convida os operadores do direito a pensar criticamente sobre o futuro da justiça em tempos de inteligência artificial. Recebemos aqui a doutora Lilian Andrade Mendes Ludwig, advogada, escritora, mestranda em Direito pela Universidade Europeia del Atlântico e pesquisadora há mais de 8 anos na relação entre direito e inteligência artificial, seus limites éticos e constitucionais. Lilian, seja muito bem-vinda ao ESAcast, é uma honra te receber aqui, fico muito feliz hoje de dividir esse espaço com você. Tudo bem? Bom dia. Para mim é uma honra também, né, professora, eterna professora, agora colega de profissão, né? É muito gratificante estar aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que eu estudo há bastante tempo, que gosto bastante, tenho muita curiosidade sobre o tema e espero que eu possa transmitir para os colegas algo que faça eles pensar como que eles estão usando a inteligência artificial hoje, né? Perfeito. Deixa eu até mostrar a capa do livro aqui para a gente começar. Esse é o livro da Lilian. Explica pra gente, o próprio título, ele já desperta uma curiosidade, né? O que significa essa passagem do papel ao código? O papel ao código é uma transição mesmo, né? Antes a gente fazia a justiça, ela era feita com papel mesmo, com caneta, a gente pensava ali, tinha o entendimento jurídico ali. E agora nessa transição que está mudando para o código, para a máquina, então é uma transição mesmo. Até no livro aqui tem o desenho do portal, que é o obelisco, né? Aí tem o coração humano aqui, que representa a alma da justiça, que é o coração humano, e tem os códigos aqui, que representa o código matemático, e o portal, no caso, a dama da justiça, ela está atravessando esse portal, que está fazendo a transição do papel ao código, né? Então essa transição mesmo de mudança agora na justiça, no judiciário, para os advogados, todo mundo. E você pesquisa esse tema já há bastante tempo, né? Cerca de 8 anos. Em que momento você percebeu que essa transformação exigia um olhar mais atencioso, mais cuidadoso, uma reflexão mais profunda sobre essas ferramentas? Eu comecei a estudar, foi bem curioso porque não foi nem numa questão de por direito ou por tecnologia. Eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado RD Summit, que é um evento para marketing, e no roteiro lá do evento tinha uma palestra sobre LGPD. E na época não tinha, ainda foi em 2016 para 2017. Não se falava ainda aqui, estava sendo implantada, veio em 2018, né? Aí eu vi aquela palestra, que tema interessante, eu sou uma pessoa curiosa, então eu sempre quis saber coisas diferentes. Eu disse, que diferente, eu nunca ouvi falar. Aí eu fui na palestra e ouvi, achei incrível, fui para casa e fui pesquisar, né, para ver o que se tratava. E nessa pesquisa surgiu a palavra inteligência artificial. Aí eu fiquei mais curiosa ainda, achei muito mais incrível. Assim, nossa, algo que pode ser muito similar à mente humana deve ser fantástico, né, extraordinário. Comecei a pesquisar. Aí o meu TCC eu fiz sobre esse tema. Na faculdade, na época, não queria muito aprovar, porque era um tema novo, ninguém conhecia, mas despertou curiosidade já ali. E no meu TCC eu queria saber, porque naquela época o STF tinha o Vitor, que eles já usavam lá para ver as predições, né, para fazer como se fosse uma organização para ver as demandas repetitivas. Era um auxiliar, né? Aí eu fiquei pensando, e se essa inteligência pudesse um dia julgar no lugar do juiz? Como na época eu pretendia fazer magistratura, eu pensei, então eu vou fazer magistratura para quê? Se eu não vou ter mais uma função, se vai ser por um cálculo, por uma matemática ou por uma máquina que vai julgar. Aí comecei a estudar e daí virou o livro porque tinha vários textos soltos, né? Que espalhava, eu precisava uma coisa, entendia o assunto, achava legal, escrevia um texto. Depois eu pensei, vou criar isso através de um livro, porque acho muito interessante que as pessoas fiquem sabendo o que é a inteligência artificial, o que ela pode fazer e o que ela não deve fazer, que é o mais importante, né? O que a gente vai usá-la de que forma, né? E na tua concepção, hoje, a inteligência artificial, ela representa uma evolução para a justiça ou
um desafio aos seus próprios fundamentos? Porque, como você falou, né? Ah, para que eu vou ser juíza se vai ter uma máquina que vai julgar? Como que hoje é a tua percepção sobre isso? Hoje ela tem as duas coisas. Ela é uma ferramenta extraordinária. Vai nos ajudar, ajuda muito, né? Mas também a gente sacrifica os fundamentos porque a base do fundamento da tese é a consciência humana. Tu vai julgar pela consciência humana, tu vai ter... A máquina, ela não tem essa consciência. Então, por exemplo, a diferença entre decidir e julgar, né? Decidir, tu decide o que tu vai comer, o que tu vai comprar, o que tu vai usar. Mas julgar, não. Então, não pode uma máquina julgar. Nunca vai poder julgar, porque ela não tem essa consciência, não tem a alma humana. Eu falo que é a alma do direito, né? O coração humano. Então, a máquina, ela tem... A gente tem que prestar atenção. O que a gente vai sacrificar nesse... Eu falo que é o altar da deusa, né? O que vamos sacrificar nesse altar? A gente tem uma justiça... muito lenta, né? A gente sabe disso, muitos processos, uma lentidão. Com a IA, ela vai ser mais rápida, mas a que ponto, a que sacrifício? Os fundamentos jurídicos que tem ali, o fundamento da Constituição vai se sobressair ou não? Vamos atropelar todo mundo e vamos julgar por julgar e pronto, só para esvaziar, digamos assim, né? Os processos, ou vai ter um fundamento? A gente tem que tomar cuidado com isso, para poder usar sim, para nos auxiliar, mas não que a gente possa deixar que ela determine o nosso caminho, a nossa rota. Porque já parou para pensar assim, ó, como é que a gente pode confiar em algo que a gente não conhece? A gente vai lá no aplicativo do Google Maps para colocar uma rota, raramente a gente vai questionar aquela rota, vai seguir. Só que eu não sei se a rota realmente é a verdadeira. Será que é a verdadeira? Será que é para o caminho que eu quero ir, o destino que eu quero ir? Então aí é a mesma coisa. Os fundamentos que ela usou para fazer aquele julgamento, está certo ou está errado? Eu vou confiar naquilo ali ou vou questionar aquilo ali? Então, a gente deve sim pedir ajuda dela, eu uso inteligência artificial, mas questionar aquele resultado, por que daquela resposta, por que daquele caminho. É justo, não é justo, está certo, está errado, feriu a Constituição? Então, esses pontos, assim, despertou interesse muito. Eu estudei sobre isso para fazer o livro, né? E daí, a questão de a gente pensar, ok, eu julguei, mas julguei da forma correta? Foi aquilo ali que foi justo para o meu cliente, não foi justo? Porque, para pensar assim, ó, tem a lei, ela não pode ser fria, um cálculo matemático. Mas com a IA, ela é fria, ela é um cálculo matemático, ela é preditiva. Ela vai prever um resultado de acordo com os dados que ela já possui, né? Então, ela é preditiva. Só que a justiça não pode ser preditiva, senão, ela já não é hoje, senão não existiria a atenuante e agravante. Seria só a letra fria da lei. Até porque aí seria mais uma questão de o advogado aprender a manipular esse algoritmo para ter uma sentença procedente. Exatamente. E dá para manipular, a gente sabe, né? Surgiu aí o Prompt Inject, que, né, foi um reboliço que aconteceu. Dá. Assim como a gente usa para o bem, tem gente que vai usar para o mal, é natural. Sempre. Infelizmente, não dá para contar com a boa-fé de todo mundo. Exatamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado só na questão das garantias fundamentais. A gente tem que ser julgado pelas partes, né? Um humano julgar um humano, e não uma inteligência artificial. Na época, eu já fiz esse questionamento no DCC para saber se ia ser constitucional ou não, né? Aquela decisão tomada por uma IA. Porque eu não quero que uma máquina me julgue. Exato. Eu quero que um humano me julgue, né? E até que ponto nessa tua percepção, nas tuas pesquisas, tu tens percebido essa busca pela eficiência, pela agilidade, em paralelo às garantias constitucionais, aos direitos fundamentais? O que a gente mais escutava na faculdade hoje é processo demora muito. Demora 4 anos para finalizar um processo. Quando é complexo, pode levar até 6 anos. Tem processos que levaram 70 anos. É um absurdo, a gente sabe. Mas aí, no livro tem uma parte que eu falo que é o juiz no banco do réu. O que acontece? A gente critica o juiz, né, vamos colocar assim, que é lento. Demora para julgar um processo de 70 anos, para que tudo isso? Só que a gente entende que o erro humano, ele talvez não seja um empecilho. A dificuldade humana de julgar de uma forma rápida talvez seja um benefício, se olhar por outros olhos. Porque é natural que a pessoa erre, é natural que ela demore, porque tem uma dúvida. Ok, estou decidindo a vida de uma pessoa, eu posso prejudicar essa pessoa com uma decisão ruim, ou posso ajudar ela com uma decisão boa. O que eu vou decidir? Aí eu estou na dúvida, então é um ser humano. Uma máquina ela não vai pensar dessa forma, não vai se importar se prejudica alguém. Vai se importar com o quê? O código é esse, a lei é essa, tá claro, a condenação é essa, ponto. Não vai ter sentimento, né? Não vai ter a dor que a gente sente, a empatia que a gente sente. E toda a subjetividade que tem por trás de cada história, né? Eu que atuo exclusivamente em direito de família, a gente vê o quanto uma mesma relação, por exemplo, um casamento de comunhão parcial em que adquiriram bens, o quanto tudo que envolve aquela relação
compromete esse tipo de decisão, vai determinar o caminho da sentença de uma maneira diferenciada, principalmente em relação à guarda dos filhos, a alimentos e tudo mais. Então, não tem como a gente esquecer essa necessidade desse olhar humano e subjetivo para essas decisões. Exatamente, a consciência humana, né? Exato. E como que tu percebe que hoje isso está acontecendo dentro dos processos? Está sendo medido? Está sendo indiscriminado? Está sendo bem aceito? Qual que é a tua percepção? O que eu vejo hoje é que, como a gente busca celeridade processual, todo mundo quer um processo rápido, um resultado rápido, a gente acaba sacrificando muitas coisas. Eu falo do canto da sereia digital. A gente fica, no livro fala sobre isso, eu faço uma analogia com Homero, né? Uhum. Na Odisseia de Homero ali, tem Ulisses, não sei se quem já leu, né? Mas tem Ulisses que ele faz uma travessia no mar para poder voltar para sua casa, leva uns 20 anos. Nessa travessia existe a sereia, né? Que ela encanta os marujos ali, né? Os tripulantes, e vai para o fundo do mar, acaba morrendo afogado. E ele, para se precaver, ele pede para ser amarrado no mastro. Que daí ele escuta o canto da sereia, mas ele não é seduzido por ela. Uhum. Então, a inteligência artificial, a gente tem que usar a inteligência artificial, mas não pode ser seduzida pela inteligência artificial na busca da eficiência. Ela é eficiente? Lógico que é eficiente. Os processos hoje vêm mais rápido, mas aí vem um processo correto. O que eu vejo é muito erro da pessoa, até advogados mesmo, colegas, né, confiar muito no que está escrito ali, porque ela escreve lindamente, perfeito, o texto fica maravilhoso, né? Ele escreve aquilo ali, achar que tá certo porque se tu ler uma frase bonita, tu vai entender que tá correto, mas nem sempre o bonito é o correto. E isso é algo que sempre chama muito a minha atenção em eventos que eu participo. Tenho participado de muitos eventos, capacitações, né, mentorias e tal. E é claro que a inteligência artificial está sempre nesse meio, não tem mais como a gente ignorar esse tema. E aí tem alguns profissionais que defendem que hoje o advogado ele não precisa mais ser especialista. Ele, com o apoio da inteligência artificial, ele já pode ser generalista, ele já pode aceitar demandas de todas as áreas, porque a inteligência artificial vai auxiliar ele a atuar nessas áreas. E aí eu sempre tenho um bloqueio muito grande com esse tipo de fala, eu sendo especialista, não porque acho que perderia mercado ou nada disso, mas justamente porque, sim, eu uso a inteligência artificial, é uma baita de uma ferramenta de trabalho, mas a gente sabe que mesmo fazendo um prompt extremamente extenso, detalhado, ela delira, ela cria coisas, ela responde de maneira inadequada. E aí, conhecedora da minha área, eu corrijo ela e ela refaz. Mas se eu sou uma profissional generalista que não tem essa profundidade em uma área e estou aceitando processos de qualquer área, com o apoio da inteligência artificial, a que risco eu estou submetendo meu cliente? Então, exatamente, acho que é muito delicada essa questão, né, de você utilizar de maneira indiscriminada e não entender que objetivar só esse lucro e essa eficiência pode estar causando grandes prejuízos aos seus próprios clientes, né? Esse ponto é fundamental e muito importante. E é bem isso mesmo. Se a gente vai atender eu não sou da vara da família, né? Não atendo família. Mas se eu for atender, eu não tenho o conhecimento que tu tem na tua expertise. Então, eu falo assim, a inteligência artificial ela é boa para nossa geração, quem é mais velho. Porque tem mais, para ter, né, em tese, né? Tem mais conhecimento. Porque não adianta tu pegar uma Ferrari, por exemplo, e não saber dirigir uma Ferrari. Tu vai ter uma baita de uma máquina, mas não vai saber pilotar, né? Então, não adianta. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu vi uma analogia recentemente, também de inteligência artificial, que fala da Ferrari na estrada de chão. Isso, a mesma não coisa. Adianta, né? Não, tu vai ter uma máquina, mas e aí? O que adianta? Então, aí é a mesma coisa. Então, por isso que não serve como generalista. Serve, assim, para te ter um norte, por exemplo, né? Mas o ponto fundamental que até tu trouxe é essa questão do conhecimento. Tu conhecer a tua área de atuação, conhecer o teu caso, conhecer as leis daquele que vai aplicar naquele caso. Então, não adianta tu, vou atender tudo
e vai atender de qualquer jeito ou da forma errada. Tu pode perder, uma vida tá na tua mão, né? Isso é muito importante. Então, é fundamental esse ponto mesmo que tu trouxe para a gente poder pensar, eu estou usando da maneira correta ou não, né? Não é só questão de ganhar dinheiro, ganhar mais honorários, atender mais clientes, né? Concorrência, não. Questão de fazer um bom trabalho. E tem um professor meu na faculdade que a gente começou a aula de direito criminal, né? Que todo mundo tem curiosidade. Aí um aluno fez uma pergunta para ele. Não lembro qual era a pergunta, mas aí fez uma pergunta simples, o professor só respondeu assim, sim, talvez. Aí todo mundo ficou olhando, mas e o resto? Tem que ter mais, né? Não pode ser só sim, talvez, né? Daí ele ficou sério e falou assim, vou explicar uma coisa para vocês. Pergunta simples, uma resposta simples. Pergunta mais complexa, uma resposta complexa. O que significa para IA? Conforme tu faz a pergunta, ela vai te trazer uma resposta. Não souber fazer a pergunta, não vai vir uma resposta correta. Então, se não conhece o direito de família, não vai vir uma tese correta, vai vir errado. E como ela escreve lindamente, vai parecer, sou um gênio, porque agora eu posso atuar em todas as áreas. Mas não é bem assim, né? Até porque é uma inteligência artificial e não uma bola de cristal, né? Exato. Ela é preditiva, mas não é exata, né? Então... E o livro fala muito da importância da neutralidade, né? É possível que a gente encontre uma neutralidade com esses códigos? Tu fala da questão se é da questão do preconceito? Assim, vejo pela utilização das inteligências artificiais. Se eu hoje abrir aqui a IA que for, né? O GPT, o Claude, qualquer uma. E você... E você abrir as suas que você costuma utilizar. E nós fizermos a mesma pergunta, a resposta que vai vir não é a mesma. Não. A sua IA vai te dar uma resposta, a minha IA vai me dar outra. Por quê? Porque a minha IA vai me responder conforme o que ela já conhece de mim, o que ela sabe que eu gosto, o que ela sabe que eu não gosto, o que eu já alimentei ela de informação, o que eu já falei que prefiro que ela destine as respostas dela e assim por diante. Se a pessoa que está alimentando essa inteligência artificial, por exemplo, para um julgador, ela coloca essas impressões dela nessa alimentação, como que eu vou garantir uma neutralidade, uma centralidade das decisões sem essa parcialidade de quem alimentou a inteligência artificial? Não vai ter como. Ela não vai ser neutra porque ela é um cálculo matemático. Então, ela pode dar uma resposta, num caso, o mesmo caso, ela pode dar respostas diferentes. Porque ela vai, de acordo com o que tu alimentou nela, ela tem o teu perfil, tem a tua capacidade ali dentro. Então, ela vai responder de acordo com aquele perfil. Então, às vezes pode acontecer do mesmo caso, ela dá a mesma resposta, no sentido assim, digamos que uma mãe, ela rouba um medicamento para salvar a vida do filho. É um ato criminoso, tem uma pena a se cumprir. Aí um outro pessoa qualquer rouba o medicamento para vender por drogas. É o mesmo ato, roubou o medicamento na farmácia. É o mesmo ato, o mesmo crime, a mesma pena. Então a IA vai aplicar a pena e pronto, ela vai ser a fria. Só que digamos que quando eu vou analisar o caso da mãe, a Lília é uma pessoa mais humana, que eu alimentei a minha IA para ser mais humana, para saber conduzir melhor aquele caso, porque eu faço só criminal naquela área. E daí a Bárbara não, a Bárbara do outro caso, ela atua como família, diferente, e vai julgar. Ela vai julgar diferente. Ela vai ter não vai ter aquela imparcialidade, ela vai julgar no caso concreto da lei, não importa se é o teu ou se é da mãe, porque ela vai pegar a lei que tem ali alimentada. Então ela vai aplicar aquela letra fria da lei. Por isso que não existe essa neutralidade. Não tem como ela, não sei se é isso que quis perguntar, né? Não tem como ela ser totalmente, se ela vai responder igual para todo mundo. Não, vai depender do que tu alimentou ela. Depende, não vai pegar, porque não tem assim, a tua IA é para ti, não é para mim. Sim. Não posso igual o celular, o teu celular é teu celular, tem as tuas informações. Pois é, mas aí como que isso vai funcionar no universo jurídico se... Vai julgar tudo igual. Aí precisa ter a imparcialidade do juiz, então, os olhos do juiz para não deixar que isso aconteça. Para que isso não possa ser exclusivamente fruto de inteligência artificial. Isso. Só que, na verdade, não acontece. Hoje eles colocam, julga-se, daí a gente vai ter que brigar depois com recurso, né? E vem umas decisões bem ruins, assim. Eu peguei um caso que eu fui fazer uma contestação. Aí eu li a petição, só que não tinha nada a ver com o caso, a petição, né? Olhei e tal, daí tinha uns documentos arquivados que não era daquele caso. Aí um texto falava de uma coisa, o texto falava de outra coisa.
Ficou pior do que quando a gente fazia na faculdade, a gente chama de O trabalho. Frankenstein, que ele pegava os trabalhos. Trabalho em conjunto. Então ficou, tipo, pegaram um pouco de cada, juntaram, né? Não deu certo aquilo ali. Então, e daí, como é que tu vai contestar aquilo ali? Porque hoje, tu entende que hoje a gente tá, antes do litígio era entre pessoas. Hoje não, é entre máquinas. Sim. Porque tu usa a IA para fazer a petição, eu uso a minha IA para fazer a contestação. Quem tá brigando com quem? É tu, eu ou é a máquina que tá brigando entre ela? E como ela hoje, os dados foram alimentados na máquina em 2022, né? A partir de 2022. Hoje, como muita gente está usando e é muito rápido o processo, eles estão dizendo que ela já está sem recursos. Até que eles estão pegando livros mais antigos para alimentar a IA, porque já não tem recurso, que hoje ela está se alimentando dela mesma, porque ela não tem criatividade para construir algo do zero, como o ser humano tem. Então, essa questão para o judicial, se ficar tudo padronizado, vai vir resposta tudo do mesmo jeito, tudo igual para tudo, né? Qualquer caso, aquele caso de roubo vai ser a mesma resposta para aquele caso, não importa se foi uma mãe ou se foi um... E a inteligência artificial, ela aprende com dados do passado. Eu, por exemplo, fiz a inicial com a ajuda da IA. Aí, quando eu vou fazer a manifestação, a contestação, eu vou lá naquela mesma conversa, em que ele já conhece o contexto e tal, e dou continuidade. E assim vou até o final do processo. Se ela aprende com esse passado e o passado foi injusto, não existe a possibilidade, então, dessa injustiça ser perpetuada nas próximas decisões? Ela vai perpetuar porque não tem como mudar o passado. Então, depende de quem alimentou a inteligência artificial. O programador que fez o programa, ele vai alimentar de acordo com aquilo que ele sabe. A gente tem... Ela é alimentada por jurisprudência, por exemplo, e tem vieses errados, né? Tem malícias, tem preconceito. Tem um caso de Nova York, Estados Unidos, que é o Compass. Compass é um programa de IA, foi um dos primeiros, faz já 8 anos, né? Programa de IA, que ele foi julgar um caso e lá no programa deles... Era um caso de roubo e ele colocou uma estatística, por exemplo, né? Um exemplo deles, é coisa deles, não é da minha cabeça. Eles colocaram lá, quem mora numa região X é considerado que tem mais chances de cometer um crime do que quem mora na outra região Y. Então, como uma pessoa que morava na região X, não importa se ela era boa ou ruim, ela pode cometer aquele crime. Como era uma pessoa com rosto que eles chamam rosto comum, né? Que é comum, eles pegaram o reconhecimento facial, reconheceram aquele indivíduo como sendo criminoso. Só que, na verdade, ele não era, só porque ele morava naquela região e vivia naquela cidade. Então, esse é um viés que a gente fala que já vem. Isso foi alimentado na IA. Ela está ali dentro. Então, pode ter viés preconceituosos, ela pode julgar de forma preconceituosa. Não quer dizer que ela vai ser neutra, né? Não vai julgar, não. Ela vai julgar de forma preconceituosa. Assim como a gente também tem os preconceitos. E isso é assustador, né? Porque se a gente pensar na magnitude do que isso pode alcançar, como que a gente vai fazer para dar conta de controlar tudo isso, de garantir o que muitas vezes é difícil até na individualidade do aí que jogador, né? Aí que tá os nossos olhos humanos para coisa concreta. E mais do que isso também, porque como você havia comentado há pouco, a inteligência artificial, o programador alimenta lá com jurisprudências. Mas as jurisprudências, elas são formadas com base em controvérsias jurídicas e surge uma decisão. Mas elas não são imutáveis. Exato. Eu posso apresentar uma tese jurídica para apreciação do Poder Judiciário e buscar, inclusive, uma nova jurisprudência acerca daquele tema. Partindo desse pressuposto, fica cada vez mais difícil eu lutar por uma jurisprudência diferente, porque a máquina já está partindo do pressuposto que aquela é uma verdade absoluta. Já está enviesada, né? Digamos assim. Por isso que a gente não pode deixar só que a máquina faça o procedimento. A gente tem que colocar a nossa mão ali. Porque, que nem eu falei, ela está sendo alimentada por ela mesma. Então, ela decide, ela julga, ela faz a contestação, ela faz a petição, ela faz embargos, ela faz tudo. Não é mais um humano que faz. Porque é diferente tu fazer a contestação e fazer a contestação para aquele caso. Podemos pegar o mesmo caso, tua contestação vai ser de um jeito, a minha vai ser de outro jeito. Sim. Só que se a IA, ela mesma está julgando, ela mesma está fazendo a petição inicial, ela mesma está fazendo o recurso, ela mesma está julgando. E aí, onde é que está a justiça nisso, né? Onde é que cabe o ser humano nisso? Mas acreditas que esse tipo de sensibilidade ainda é predominante no Poder Judiciário sobre a utilização da IA ou está caminhando mais para o uso indiscriminado? Eu acredito que ainda está um pouco, estão segurando um pouco. Se continuar como a gente está indo nessa velocidade,
Pode acontecer. Mas acho que a maioria das pessoas já, os juristas, já estão ficando mais, observando mais isso e estão perguntando mais, questionando mais. Porque assim que saiu a IA generativa, que é essa que a gente tem hoje, todo mundo só usava e vamos lá, e é o que tem. Agora não, agora as pessoas estão prestando mais atenção, estão lendo mais. Tanto é que saiu o caso de jurisprudência falsa. Se não fosse um olhar humano, ninguém ia descobrir. Ia ficar ali e ia ser julgado. Porque, que nem eu falei, se tu faz a petição com a tua IA, ela colocou uma jurisprudência falsa, se eu vou contestar com a minha própria IA, ela vai responder a minha IA aquilo que eu quero. Não vai contra. Então ela vai dizer que tá verdade, tá certo. Ela não vai olhar aquela jurisprudência e ver se tá certo ou se tá errado. Então hoje eu acho que hoje ainda tá... Não chega a ser tão discriminado, porque tem muitas pessoas que bom que estão ficando de olho, assim, estão controlando um pouco mais. E diante desse cenário de automação, quais são as principais habilidades que acreditas que o advogado vai precisar desenvolver cada vez mais? Eu falo no livro que a gente tem que se tornar um jurista híbrido. Ele tem que conhecer a tecnologia, saber para que ela serve, porque a gente tem um exemplo do ChatGPT, do Gemini e do Claude. Cada um tem uma função, foi criada uma função diferente. O ChatGPT é mais geral, né? Mas imagens, funciona, para escrita funciona. O Claude, ele é mais técnico. E o Gemini é mais para imagens também, que é um pouco mais simples. Então, se o advogado híbrido, ele conhece a tecnologia, sabe o que vai fazer com aquilo, porque não é tu pegar e abrir a IA, eu vou fazer uma petição com a IA. Não, o que tu quer que ela te traga de resposta? O que tu quer utilizando a IA? Tu quer aprender com ela alguma coisa? Tu quer escrever uma tese? Quer fazer um caso? Quer ganhar uma ação? O que tu quer? Então, hoje o advogado, ele tem que entender de tecnologia, saber como que funciona, porque eu acredito que só vai fazer um bom trabalho saber como é que funciona, né, por trás daquele trabalho. Então, entendendo, e tem que ler doutrina. A gente não pode deixar de continuar estudando, porque o que forma a mente humana é o estudo. Eu aprendi isso na prática, 8 anos de estudo. Então, tu tem que estudar para conhecer aquilo que tu está trabalhando. É igual quando surgiu o pacote Office. Aí vem o Excel. Nossa, o Excel, que difícil, como é que eu faço esses comandos para fazer uma planilha dinâmica, como é que eu faço? Né, foi um away. Então, algumas pessoas foram lá e se especializaram, estudaram e viram como que funciona. Hoje trabalho com isso, ainda existe, né, apesar de ter IA, mas ainda existe, eu gosto do Excel. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa, tem que conhecer a tua ferramenta, porque, inevitável, vai ser a ferramenta de trabalho e a mais importante. Então, se não conhece a tua ferramenta, não vai saber usar da forma correta ou da forma que tu gostaria que ela te respondesse. Chama a minha atenção tu falares de uma ferramenta, porque muita gente hoje tem discutido sobre a substituição do advogado pela inteligência artificial. Acreditas nessa possibilidade do advogado ser substituído pela inteligência artificial? Não vai ser. Não vai ser porque tem uma coisa que eu chamo que é a margem humana. O meu sobrinho Pedro fala que são memórias afetivas. Que o ser humano, ele tem essas memórias através do cheiro, da sensação, do sentimento. A gente veio para cá, a gente sente vários cheiros, passou pelas ruas, tu acaba lembrando, essa rua aqui me lembrou de uma pessoa que eu conheci, esse cheiro me lembrou tal dia naquele local. Isso a IA não vai conseguir replicar nunca, ela não vai ter essa sensibilidade, porque ela é matemática, não tem sensibilidade. Então, até, não sei se eu posso falar, mas tem a M. Martin, tem um cheiro característico, quem conhece a loja, né? Se tu sentir aquele cheiro em qualquer lugar, tu vai lembrar, M. Martin. A Nike, o cara da Nike também, ele colocou um cheiro específico na loja. Qualquer pessoa que sentisse aquele cheiro ia lembrar, Nike. Então, essa margem humana é o que vai determinar se vai ser substituído ou não. Se eu permitir que ela vai me substituir, não vai ter como, porque não tem como eu colocar um sentimento dentro de uma máquina, ela é fria. Aquilo que a gente fala de novo, né? A letra fria da lei, né? Vai julgar friamente. Não tem coração, não tem alma, não tem consciência, não tem sabedoria, não tem prudência, não tem ética, não tem equidade. Então, ela não vai substituir o ser humano. O advogado, então, muito menos. Porque a nossa profissão é uma profissão estritamente intelectual, né? Estritamente humana. A gente tem que ter o viés ali, por mais que tu vai... quando tu é contra outra parte, mas tu tem uma sensibilidade ali. Lógico, tu vai defender o teu cliente, mas não a qualquer custo, né? Recentemente eu assisti uma palestra do Eric Navarro em um evento lá em Bariloche. E ele causou um pânico assim na gente, porque ele explicou sobre o crescimento exponencial, que tem se discutido muito agora também. E que antes as inteligências artificiais elas eram criadas pelo ser humano
Tanto que lá no começo do GPT ele alucinava horrores, né? Era muito difícil lidar com aquilo. Eu imaginava que não ia funcionar e tal. E foi demorando entre aspas, né? Para que elas fossem melhoradas. Agora, cada dia surge uma IA nova, surge uma funcionalidade nova, elas vão se aperfeiçoando e a própria IA cria a nova versão dela. E a capacidade humana de percepção, de absorção daquele conteúdo, ela é limitada. Então, existe uma previsão de que daqui a um determinado tempo, a inteligência artificial supere essa compreensão humana. Já chegasse a estudar sobre isso? Eu falo que é um evento apocalíptico, né? Não vai acontecer, né? A gente não pode também ficar travado porque vai nos substituir, o que eu vou fazer da minha vida, vai acabar com a minha carreira, tudo que eu construí vai ser jogado fora. Não, eu entendo, né? No meu pensar, não pode entrar nessa paranoia. A gente tem que lidar, por isso que eu falo que ela é uma ferramenta. Porque ela nunca vai, pelo menos ela nunca vai me substituir, porque a minha mente não tem como ela entrar ou substituir a minha mente, não existe isso. A inteligência artificial, ela é mais rápida do que a gente, só que ela é uma inteligência sintética. Então, o que aconteceu? Quando ela surgiu, imagina que ela tinha uma bolha gigante com várias informações. Quando ela surgiu, aquela bolha estourou. Então, começou a vir todas as informações para todo mundo, e vamos fazer isso aqui, faz post no Instagram, e faz vídeo, tira foto, e faz o clone, faz isso, aquela loucura. Só que ela cresceu de uma forma assim, e vai chegar uma hora que ela vai começar a ficar assim, um pouco mais lenta, porque ela é sintética. Então, a gente não está mais alimentando com coisas novas, porque a própria IA está se alimentando da própria IA, então não tem mais a criatividade. Então, enquanto o ser humano tiver criatividade, não vai substituir, eu acredito que não vai substituir. Pode sim, lógico, profissões vão se extinguir, alguns profissionais vão. Alguns advogados vão ser substituídos? Óbvio que vão. Assim, quando veio a Revolução Industrial, as máquinas substituíram até algumas o Uber substituiu alguns advogados. Exatamente. Então, vai substituir? Vai. Mas aquele advogado que parou de pensar, parou de questionar, parou de estudar, esse sim vai ser substituído. E me diz uma coisa, depois de escrever esse livro, o teu olhar sobre a justiça mudou um pouco ou permanece o mesmo? Mudou um pouco. Eu enxergo a justiça um pouco mais frágil do que antes e mais humana. Por que eu falo isso que é mais humana? Porque eu entendi que o juiz, no caso, né, já que é a justiça ele que julga, que o julgamento ele é julgado pela consciência humana. Então, antes eu via até como uma coisa fria. Vai julgar e pronto, eu vou ganhar porque está na lei, é o meu caso, está tudo certo. Não, tem o olhar humano ali. Então, mudou esse pensamento de olhar para o judiciário não mais como, é devagar, é lento. É lento, lógico, mas tem outras coisas que são lentas também. Mas olhar para ele como, que nem eu falo, o juiz no banco do réu. Ele está sendo julgado hoje pela gente, porque se veio a IA e é muito mais rápido que um juiz, então eu quero que a IA julgue o meu caso. Aí quem que está no banco do réu? É o juiz ou o meu caso? É o juiz, julgado pela IA. Ou tu vai ser rápido, ou eu vou te substituir, porque eu sou muito mais rápido. E o pessoal lá quer rapidez, não quer saber se vai estar certo ou não. Então, hoje, meu olhar nesse sentido mudou um pouco depois do livro. E se tu pudesse deixar uma mensagem para os operadores de direito sobre inteligência artificial, qual seria? Seria para eles lerem a doutrina, para se alimentarem, alimentar o cérebro, alimentar de capacidade cognitiva, para poder compreender e realmente não serem substituídos pela IA. Porque mente vazia, a resposta é vazia também. Então, se tens conhecimento nunca vai ser substituído. Ninguém vai tirar o teu conhecimento, pode tirar o teu carro, tua casa, os teus bens, mas o teu conhecimento que tu lê vai ficar. E se tu tiver, quanto mais, porque a IA é informação, então quanto mais informação tu tem também no teu cérebro, tu vai conseguir usá-la de forma mais efetiva, até para questionar se a resposta dela está certa ou está errada. Então, para os jovens hoje, né, estudantes, não deixem só vou usar aqui a IA para poder fazer o meu trabalho. Não, faça a pesquisa antes. Use o cérebro antes para depois usar a IA. Tem um estudo no MIT que eles dividiram uma turma de alunos em 2. Não lembro a quantidade de alunos, né? Não lembro exatamente, mas 10 alunos cada equipe. Aí deram um trabalho igual para ambas as equipes fazer, viu? Interessante, né? Aí deram para ambas as equipes. A equipe que fez com IA fez muito mais rápido, óbvio, o trabalho ficou bom. A outra equipe também ficou bom o trabalho, só que demorou. Depois de, não sei se foi uma semana ou um mês, chamaram de novo para perguntar sobre aquele trabalho.
A equipe que fez com IA não lembrava da metade das coisas. E quem não fez lembrava. Por quê? Porque o estudar faz tu. A gente evoluiu como ser humano através do conhecimento. Claro. Então, a gente tem que continuar estudando. Não é porque está fácil a informação que a gente vai deixar para lá. Não, continue estudando. Continue pesquisando, lendo. É importante. Então, o que eu deixo é isso. Vamos continuar a estudar, né? E eu penso que não é a inteligência artificial que substitui o advogado, e sim essa estagnação, né? Exato. De deixar de estudar, de deixar de procurar, de participar de eventos, de sair só do universo jurídico. Olha só, né? O RD Summit que te trouxe para toda essa realidade de Exato. pesquisa para dentro. Então, às vezes, a gente fica tão concentrado dentro daquele nosso mundinho, daquele universo. Ah, eu sou advogada familiarista, então eu só vou estudar direito de família. Não! Você precisa conhecer um mundo bem Isso. maior que está ao teu redor. Literatura, romance, poema. Quem for ler o livro vai ver que tem ali. Eu cito até a Kryptonita do Superman no livro. Eu cito o Mad Sim. Max no livro, né? Que é a comparação da escassez da água, nossa escassez do conhecimento. Como é que vai ser? Vai ser um recurso valioso. O conhecimento, eu acredito que vai ser muito valioso no futuro. Vai ser o bem mais riquíssimo, que já é hoje, né? Uhum. Imagina daqui para frente. Então, no livro eu falo sobre essas analogias, né? Os Odisseia, tem o síndrome de Estocolmo também, que se apaixona pelo teu próprio sequestrador. Tem várias analogias bem legais, assim, para estudar. Eu falo até das tartarugas marinhas, que elas foram seduzidas por luzes artificiais, né? Então, que elas nascem ali, vão para ir para o meio do oceano, né? Elas saem e vão para o meio do oceano, pela luz das estrelas. Como é tudo muito artificial, elas se perdem naquele monte de luz. O que é certo, o que é errado? Então, a gente também tá assim. O que é certo, o que está errado? Para onde que eu vou? O que eu faço? Tô sendo seduzida por essa luz, eu posso morrer, né? Na beira da praia, por exemplo. E se a gente pensar nessas gerações que agora estão indo para a escola, para a faculdade, apoiados em uma inteligência artificial, que não tem mais aquela busca pela informação, pelo conhecimento, aquela dedicação em fazer as atividades, em ler um livro e tal. Lá na frente, de fato, quem está fora desse universo fechado de inteligência artificial e de tecnologia é quem vai se destacar no mercado. Exatamente, é bem esse o ponto. Que bacana. Para a gente encerrar, né? O que tu queres deixar para quem está ouvindo a gente aqui, principalmente nossa jovem advocacia, nosso maior público? Qual a mensagem que queres deixar sobre o teu livro, sobre o tema? Como que tu queres finalizar hoje o nosso episódio aqui? Eu vou deixar a mensagem que tu mesmo falou. Saiam da bolha. Leiam coisas fora do direito. Leiam coisas do direito para ter o conhecimento profissional, mas leiam coisas fora do direito. Isso vai dar um norte melhor para entender como é que o mundo vai funcionar daqui para frente e como que tu vai lidar com essas questões que ainda vão vir daqui para frente. Então, eu vou pedir, lógico, né? Compre o meu livro, que é muito legal. É uma analogia bem legal. Não é um livro sobre lei, nem sobre direito, mas é um livro mais filosófico, é mais para te pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando, o que eu estou construindo para o futuro, para o meu futuro e para o futuro das próximas gerações. Então é isso. Perfeito. Lilian, quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, dizer que é uma honra te ter aqui, principalmente pelo fato de que fosses minha aluna na faculdade, inclusive uma baita de uma aluna, a gente precisa reconhecer aqui, uma aluna exemplar, mas te ver hoje tão bem posicionada, com um conhecimento tão profundo, uma profissional tão dedicada, me enche de orgulho de saber que de alguma forma eu participei desse processo, assim, então fico muito feliz hoje de poder dividir esse espaço como sua colega de profissão e não mais com essa suposta hierarquia de professor e aluno. Mas vai ser eternamente professora, não adianta. A gente sempre guarda esse carinho, né? Mas hoje foi um prazer eu poder aprender um pouco com todo o conhecimento que tu adquiriu ao longo desses anos de estudos. Muito obrigada, viu? Obrigada também. Encerramos então esse episódio com uma certeza. A inteligência artificial já faz parte do presente da advocacia e do sistema de justiça. O verdadeiro desafio, porém, não está apenas em aprender a utilizar novas tecnologias, mas em definir até onde elas podem ir sem comprometer os valores que sustentam o direito. A justiça é construída por normas, mas também por contexto, sensibilidade, prudência e humanidade. Talvez grande pergunta do futuro não seja o que a inteligência artificial é capaz de fazer, mas o que jamais deveremos permitir que ela faça sozinha.
Lilian, muito obrigada por compartilhar sua pesquisa, suas reflexões e por nos provocar a pensar sobre um dos temas mais relevantes da atualidade. E a você que nos acompanha, continue seguindo o ESACast, o podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!